O meu gosto pelas histórias, ele foi inspirado por uma figura muito central na minha infância, que foi a figura da minha tia. Minha mãe não tinha muito gosto pela maternidade e minha tia, de algum modo, representou esse papel, cumpriu essa função. E desde semanas ou meses de vida, aconteceu uma coisa muito que para nós era muito boa, para mim e para o meu irmão, tenho um irmão mais velho, 3 anos, que era meus pais nos deixavam todo fim de semana na casa da minha tia. A gente passava o fim de semana lá, como se estivesse numa colônia de férias. A gente se divertia, a gente brincava, a gente falava, a gente estava do lado de uma adulta que adorava a criança, né? E para nós isso era principalmente nesses austeros anos 80, era alguma coisa muito, muito raro, né? Ter o interesse, ter os olhos interessados de uma figura adulta que era essa figura que adorava a criança, que era a figura da minha tia. E toda noite a gente se deitava, minha tia se deitava entre nós, na cama, e ela contava histórias. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Todas as noites ela contava histórias inspiradas em histórias medievais, castelos, dragões, florestas encantadas, né? E ela improvisava essas histórias. E acima de nós, ela tinha colado adesivos de estrelinhas fosforescentes que brilhavam no escuro. E aos olhos de uma criança, aquele campo estrelado era não apenas uma representação, era o próprio firmamento que havia sobre nós. É muito interessante porque muitos anos depois, né, ouvindo aquela imagem que se repete quando a gente lê os livros, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é o ser humano, ele sempre gostou de contar histórias e de escutar histórias em volta de uma fogueira. E é muito curioso porque quando a gente escuta essa afirmação meio prototípica, a gente se esquece que acima dessa fogueira e acima desse grupo, né, antigo, havia um firmamento, havia um campo de estrelas. Eu, quando escutava as histórias da minha tia, eu olhava para o alto e é como se essas estrelas fossem uma tela de projeção, né? Fossem um lugar onde eu podia projetar as coisas que eu estava escutando das histórias, né? Como se aquele céu fosse compartilhado tanto por mim quanto pelos personagens que minha tia criava e que eu recriava na minha imaginação. A mesma coisa devia acontecer, né, com esses grupos que em volta da fogueira escutavam histórias e contavam histórias, né? O céu, o campo estrelado, ele acabava se tornando uma tela de projeção. Muitos anos mais tarde, quando eu fui estudar psicologia, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, na USP em São Paulo, eu fiquei familiarizado por um teste de personalidade que se chama teste de Rorschach. Esse teste de Rorschach, ele consiste numa série de pranchas, e essa série de pranchas contém manchas. Essas manchas são mais ou menos abstratas. Elas são mais sugestivas de alguma figura recorrente ou são mais abstratas, ou seja, elas não querem dizer nada, né? E o que se observa a partir dessa premissa da psicanálise, o Rorschach era um suíço que construiu esse teste com base numa premissa psicanalítica que era a premissa da projeção. O que significa a premissa da projeção? Diante de um cenário, ou de um quadro, ou de um horizonte ambíguo, incerto, a gente tende a se projetar, a gente tende a preencher as lacunas, a gente tende a enxergar coisas que estão dentro de nós. Então, de alguma maneira, o teste de Rorschach servia porque, diante da abstração de um campo de estrelas, né, diante da abstração das constelações, a gente via guerreiros, a gente via animais, a gente via dragões que dançavam acima de nós.
Isso, de alguma forma, antecipa, né, um certo pendor involuntário para o nosso instinto criador, ou seja, quem escuta cria, né? E a criação, ela vai se dando a todos os momentos, né? A criação, ela é, vamos dizer, uma habilidade estritamente democrática. Por que eu estou contando essa história? Por alguns motivos, né? Eu acho que um dos primeiros fatores para muitos, né? A gente está nas redes sociais, a gente está conversando numa mesa de bar, e sempre quando surge esse discurso sobre criação, sobre composição, sobre literatura, tem sempre alguém que fala: ah, mas isso é talento, né? Isso é um dom. Ninguém é capaz de ser um Guimarães Rosa, de ser uma Clarice Lispector, de ser um Machado. Né? O Machado nasceu um Machado de Assis. Né? Uma Clarice Lispector nasceu uma Clarice Lispector. E se a gente encontra alguns traços, né, de que a habilidade criativa ela é não apenas universal, como ela é involuntária, o que a gente está querendo dizer claro que não existe tábula rasa, a gente nasce com algumas condições, a gente nasce com algumas habilidades que são mais facilitadas, outras mais difíceis, né? Mas existe um elemento da história, do ambiente, da formação, que é determinante e que a gente pode procurar deliberadamente. Ou seja, a gente pode estimular a nossa habilidade criativa. Uma das figuras mais centrais dessa ideia de talento, né? Uma das ideias mais fortes dessa ideia de talento é a do ouvido absoluto na música. Né? O que se acreditava até pouquíssimo tempo atrás é que o ouvido absoluto era um dom inato e que os grandes compositores tinham. Né? Ou seja, você não conseguiria... O que é o ouvido absoluto? Para quem não sabe, o ouvido absoluto é eu conseguir abrir um piano e apertar qualquer uma das teclas do piano e o sujeito ser capaz de identificar aquela tecla. Né? Isso é ouvido absoluto. Né? Uma oitava em cima, uma oitava abaixo, um mi lá embaixo, um fá sustenido lá no alto. O sujeito vai lá e consegue reconhecer. Esse é o ouvido absoluto que era considerado, vamos dizer, um pré-requisito da ideia de gênio na música, né? Da genialidade na música. Ora, como é muito interessante a ciência, né? Porque a ciência pega uma opinião, uma ideia concebida, pré-concebida, que todo mundo diz, mas que ninguém sabe de onde veio, quem que falou primeiro, e testa. Né? Ciência é isso, vai lá e testa. Muitas vezes esse teste é falho, e aí vem outro teste que acerta melhor. Né? Os testes são revisados pelos pares, existe um experimento. O que são os pares? São outras subjetividades que garantem que eu não estou sendo pautado pelas minhas expectativas. Né? Eu, como cientista, posso ter expectativas. Aí eu vou lá e testo. Bom, será que a gente não tem realmente ouvidos absolutos? E aí o que se descobre é que em países em que se fala um idioma tonal, como a língua, como o mandarim, como o tailandês, como outros idiomas asiáticos, existe mais chance do sujeito desenvolver o ouvido absoluto, né? Porque a própria língua é, de alguma forma, um treinamento para esses sujeitos. Né? Um professor japonês fez um experimento com algumas dezenas de crianças e dividiu, né, num grupo de controle. Né? Esse grupo de controle, o que é? É um grupo... somos nós, né? É a turma que está seguindo a vida na sua heterogeneidade. E um outro grupo pegou esse outro grupo e começou a treinar o ouvido absoluto nessas crianças. E o que se descobriu é que era essa ideia do talento, do gênio, né? Pautado no ouvido absoluto, podia ser ensinado. Né? Em alguns anos, praticamente todas as crianças, com uma ou outra exceção, desenvolveram isso que é o atributo dos gênios, que está em Mozart, que está em Tchaikovsky, que está nos grandes compositores de que a gente tem notícia do século XIX, XVIII, da música clássica e tal. E é incrível essa pesquisa para nós, porque ela mostra que se existe gênio, se existe talento, ele é extremamente superestimado. Né? Mais uma vez, eu gosto de dizer isso, a gente subestima
né? Ou aquilo que a gente pode fazer num ano e superestima aquilo que a gente pode fazer numa semana. E aquilo que a gente pode fazer num ano, dia após dia, aquele tantinho por dia, é aquilo que vai construir o nosso futuro, né? A gente decide os nossos hábitos e os hábitos decidem o nosso futuro. E é muito curioso porque, retornando àquela imagem original da infância, né, do que me inspirou a escrever, falei dessa primeira figura, que foi a figura da minha tia, e tive essa segunda figura, essa outra figura que era o meu irmão. Meu irmão queria ser o escritor, né? E eu era o mais novo, chato, né? Ficava lá atrás dele, né? Meu irmão é 3 anos mais velho, né? E era com ele que eu brincava na primeira infância, assim. Ele começou a escrever histórias, distribuía na forma de fanzines, tinha uma lista de títulos que ele gostaria de escrever, e ele ia escrevendo. Ele era extremamente produtivo, né? Ele fazia a própria capa do fanzine, desenhava a capa e tal. Hoje o meu irmão tá publicando, né? Tá publicando, tá super envolvido na escrita, né? Eu, naquela época, eu via isso e eu queria fazer igual, né? E ele era muito chato comigo, né? Como um irmão mais velho pode ser. Mas eu insisti, sabe? Ainda mais indisciplinado que ele, mais imaturo que ele, porque eu era muito criança. Depois ele se tornou um médico, por muito tempo ele abandonou esse projeto, né? Mas para mim aquilo me estimulava a ler, a inventar também, embora eu não fosse tão metódico assim. O que eu queria dizer também depois, aos 7 anos, quando a minha escola, né, nos entregou numa cerimônia, assim, no pátio da escola, havia uma cerimônia chamada O Meu Primeiro Livro, né? Esse meu primeiro livro era um livro de uma autora brasileira e o livro se chamava Cabriolé, o cabritinho, alguma coisa assim, Cabriolé. Eu lembro que a partir do momento que eu peguei o livro, eu achei o livro chatinho, achei um livro um pouco bobo, né? Porque eu estava lendo Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, eu entendia provavelmente 1/3 daquilo que eu lia, mas aquilo me desafiava muito, me encantava muito, porque eu tinha... Vamos dizer, eu estava começando a construir um repertório de leituras, né, inspirados pelo meu irmão, inspirados pela minha tia, né? Esse repertório foi se traduzir em vocabulário, foi se traduzir em repertório de construção de frases, né? E ele foi aparecer nas redações do meu primeiro, no meu segundo ano. E eu lembro que as professorinhas... mostravam minha redação uma para outra. Eu lembro de estar no intervalo e de ter acompanhado, né, com o olhar, né, as professoras num canto e com a minha redação na mão. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu me senti amado e, claro, quando a gente faz alguma coisa e recebe atenção e admiração por essa coisa, a gente quer fazer mais, a gente quer fazer melhor, a gente quer impressionar as pessoas, né? E claro que a escrita também, ela é uma carta de amor, mas ela é uma forma de você ser amado também, de você buscar amor também. Mais uma coisa eu aprendi nesses anos, claro, muitas, mas tem algo que eu nunca me esqueci, que é o seguinte: eu nunca me senti mais vivo como quando eu achava que tinha a vida toda diante de mim. Naquele momento em que eu não tinha publicado 8 livros, não tinha sido finalista de todos os prêmios, ganhado bolsas de criação, viajado o mundo por conta desses livros. Naquele momento em que eu me sentava numa biblioteca pública e descobria Lígia Fagundes Telles, Moacir, Sclier, Stella Carr, Marcos Rey, Drummond, Bandeira, Machado, Lima Barreto, Júlio Verne, Fernando Sabino, etc. Toda a minha vida era iluminada pelos livros que eu lia, com uma intensidade de descoberta imensas, né? E é por isso que eu invejo sempre as pessoas que estão ainda iluminadas apenas pela luz mais ingênua, mais pura, né? Ingênua num bom sentido, no sentido de inocente, né? Da literatura. Na literatura como um campo de potências não realizadas. E quando, anos mais tarde, eu tive que escolher uma profissão, eu não escolhi a faculdade de letras porque eu supunha
que parte dessa ingenuidade, parte dessa inocência precisava ser preservada do meu próprio desejo, né? O meu desejo precisava ser cuidado e muitas vezes a gente pode abusar dos nossos interesses pelo excesso, né? Quando a gente transforma o desejo em obrigação, o desejo em trabalho, a chance que a gente tem de alienar ou se alienar, né, daquilo que a gente ama é alto ou cresce. Enfim, tem muita gente que não tem esse problema e lida muito bem com isso. Faz o que ama e só faz o que ama, né? Mas naquela época, hoje eu sou assim, né? Mas naquela época eu não me sentia forte o suficiente para garantir que esse desejo fosse preservado, fosse ser preservado de mim mesmo, não é? E eu procurei a psicologia, né? Fui fazer faculdade de psicologia, que é um outro aspecto da minha formação que foi muito importante, que brinca um pouco com essa ideia da nossa projeção, do campo de estrelas daquela infância preservada, né? Qual que por que eu fui parar, por que eu acho que em retrospecto eu fui fazer psicologia, né? Eu acredito que a psicologia, a psicanálise e a escrita, elas falam a mesma língua. O trânsito entre as duas, o diálogo entre as duas sempre foi muito, muito aberto, inclusive entre os psicólogos e psicanalistas, né? Ao passo que também entre os escritores e escritores, a psicanálise sempre foi bem-vinda. E embora eu tenha deixado de atender em consultório, desde que eu ganhei minha primeira bolsa para escrever um romance, embora eu tenha parado de clinicar, a psicologia continua participante da minha maneira de enxergar o mundo. É uma formação muito versátil que nos ajuda a viver em comunidade, a entender esse continente interno, em grande medida inexplorado, e que é esse continente que somos, não é? E logo eu percebi que a questão muitas vezes é que para escrever não basta saber escrever, né? Você precisa conduzir ou ao menos saber conviver com a mobilização interna subjetiva que a escrita provoca, né? Então, ideias ou afetos de desânimo, de autodepreciação, de revolta, de melancolia, né? Assim como numa sessão de psicoterapia, a escrita ela abre uma caixa de Pandora, ela é uma invocação, né, de demônios, no sentido grego do daemon, né? E quando a gente invoca, né, essas criaturas que estão nas sombras, né, quando eles se libertam, eles nos questionam, eles querem saber por que a gente invocou essas criaturas. E nem todo mundo está preparado para isso, né? Nem todo mundo tá preparado para a prescrição e para a proscrição que a literatura provoca, né? A escrita é prescrita, a escrita também é proscrita, né? E como que a gente lida com isso? E ao mesmo tempo é isso também. Quando o reconhecimento vem, quando a gente é aplaudido, reconhecido, chancelado pelo nosso livro, pela nossa produção, isso também pode atrapalhar o nosso aprendizado. E quando ele não vem, isso também pode ser desastroso. Nós somos criaturas muito frágeis, muito carentes de amor e de reconhecimento. Nós somos pouco racionais e escrevemos por amor, né? E aí, já como psicólogo, me surgiu uma pergunta que é, do ponto de vista psicológico, como que a gente escreve, né? Como que a gente faz para estimular a própria criatividade? Duas coisas que eu percebi logo cedo e que a gente percebe muito cedo quando começa a escrever. Existe uma alta dose de imprevisibilidade no processo. Tem dias que você se acha inspirado e você não está inspirado. Tem dias que você se sente para baixo e inventa coisas muito bonitas. Tem dias que você quer escrever uma coisa e sai outra, né? Tem um conto do Machado chamado Homem Célebre, que é muito engraçado, porque é a história desse sujeito que é inspirado pelos grandes clássicos da música, e o que ele produz ali, ele acha que ele vai produzir uma obra universal, e o que ele vai para o piano, e o que vem é uma modinha, é uma composição dançante, que faz um maior sucesso nos bailes de época, né? E a grande frustração dele é esse sucesso que ele tem. Ou seja, ele quer escrever uma coisa e ele escreve outra. Tem dias silenciosos, mas que são altamente produtivos, né? Tem dias de silêncio, de recepção. Tem dias que você escreve 2.000 palavras e aquilo que sai não
não parece que é seu e depois você não aproveita aquilo muito, né? E, bom, tem gente que escreve de manhã, tem gente que escreve à noite, tem gente que pode compor um livro em 2 semanas, tem gente que vai levar 2 anos ou 20 anos para fazer isso. Isso depende da natureza da obra, obviamente, mas também da índole da autora, da índole do autor, né? É preciso que se diga e que a gente antecipe com essa questão, né? Não existe correspondência entre as noções industriais, comerciais de produtividade e as artísticas e literárias. São tempos completamente diferentes que se encontram, né, na dimensão talvez mais pragmática do fazer literário, que é o mercado, a editora, o prazo de uma bolsa, a subsistência, né? Nesse lugar mais pragmático, esses tempos se encontram um pouco, mas o tempo da arte, o tempo da criação, o tempo da literatura é um tempo próprio, né? A ideia de produtividade na literatura é meio boba, né? Ela não é produtiva, essa ideia de produtividade. Ela é muito improdutiva. Se a gente quer aplicar, vamos dizer, um modelo fordista, um modelo de eficiência, né? Desse sujeito único, exclusivamente solar, né? Do Vale do Silício na literatura, né? O que a gente vê é um resultado pobre, em geral, de alguém que deixa, né? Muitas vezes de fazer falar o inconsciente, né? E o inconsciente ele escreve, né? Como que a gente pode fazer para permitir que o nosso consciente escreva? Porque o nosso inconsciente ele participa desse processo de produção. E aí eu retomo aquela questão que eu coloquei a princípio, que é como que a gente faz a partir desse índice muito grande de indeterminação. O que a gente controla no processo da escrita? O que é nosso de fato nesse processo da escrita? E eu acho que a gente tem como resposta isso. A gente não tem controle sobre os frutos, mas a gente tem controle sobre o processo, né? Poder desfrutar desse processo, poder estar presente a cada momento do processo, poder voltar, revisitar, se assenhorar desses movimentos, compreender a respiração da tua escrita, né? Entender esse estilo, ir mergulhando nesse estilo, né? Entender num sentido mais amplo, né? A partir da consciência, a partir do inconsciente, né? Você não tem como controlar, né? De um modo industrial, como eu disse, de um modo performativo, de um modo cartesiano, mas sim como um ofício, como uma prática, como algo que se inscreve na vida, na rotina, como um ritual mundano, sabe? Como um ritual chão. O problema da palavra ritual é que muitas vezes a gente transforma isso em algo inalcançável, né? E, no entanto, ele tem essa pureza original da brincadeira da criança, né? Do campo de sonhos, o campo de estrelas e o playground, que é um campo de jogo. Pessoal, é isso. Não deixa de se inscrever no podcast, no Prelo, se você ainda não se inscreveu. Se você gosta desses episódios, dá 5 estrelas ou dá as estrelas que você quiser nesse campo de estrelas possíveis e recomenda para uma amiga, para um amigo, para que vocês tenham ainda mais assunto para conversar. E é isso, a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau.